que ocorre um momento em que há grandes transformações geopolíticas e naturalmente também de paradigmas. Paradigmas que têm se vindo a formar já ao longo de algum tempo, que se têm vindo a transformar. E naturalmente é o diálogo a grande forma que têm das pessoas se comportarem, porque é através do diálogo que as pessoas se conhecem. O diálogo tem dois sentidos, vou entender. É na relação com o outro. E é na relação com o outro cada um se conhece melhor a si próprio. É uma relação em que o homem se torna também sujeito e objeto de si próprio, tal como o outro também é objeto, mas é também sujeito de si próprio. O conhecimento é sempre recíproco e é na reciprocidade que se faz o diálogo. O diálogo escutando e ouvindo. Eu tenho aqui antes de passar, queria fazer referência a um poeta que é interessante na nossa relação ao longo do tempo entre as colónias de língua portuguesa e as colónias portuguesas e Portugal. Eu queria fazer referência a um poeta, que é o poeta Camões. Tem um poema ainda antes do período colonial. Camões morreu em 1580. E eu tenho um poema que é importante, que diz respeito precisamente à mudança. Que o poema diz o seguinte: mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o ser, muda-se a confiança. Todo mundo é feito de mudanças, tomando sempre novas modalidades. Ora, é um poema com um conteúdo filosófico muito grande, demasiado grande, porque esta é a realidade da vida, é uma mudança constante. Os tempos mudam, as pessoas mudam-se, e significa que há novos paradigmas que vão surgindo. Os novos paradigmas vão surgindo em que a verdade se sobrepõe à mentira. A mentira é uma palavra muito forte, não é? Mas em que a verdade se sobrepõe à não verdade, porque a verdade se afirma ao longo, portanto, dos tempos. E em relação a este poema, eu gostaria de fazer referência também a um outro poema que surge depois, mais 5 séculos depois, que é um poema de Agostinho Neto. Faço referência a dois poetas expoentes máximos de dois países. Um é Portugal, Camões, e outro é Agostinho Neto, que é o grande poeta angolano. Agostinho Neto tem um poema que diz: a história está a ser escrita de novo. É um poema, é um verso, só com conteúdo muito grande, que está, portanto, no poema A Hora da Largada, que faz parte do livro de Agostinho Neto, Sagrada Esperança. Portanto, nós vemos, ainda antes do início do colonialismo, em que em algum momento foi considerado o homem, considerado o objeto. Temos a história, sabemos. Temos outra em que o ser se apropria do seu próprio destino, passa a ser sujeito. E o que é importante é como é que as coisas depois evoluem. E é a mudança de paradigma, em que hoje os nossos países de língua oficial portuguesa, fazem parte de uma organização que é a CPLP. E é uma organização em que há grande cooperação, grande harmonia, em que se discutem os problemas. E tem um aspecto muito importante: é a tomada de decisões. A tomada de decisões na CPLP é feita por consenso. Ora, nós temos aqui uma grande mudança de paradigma. E muitos políticos hoje perguntam como é que é a relação entre os países da CPLP. É uma relação muito equilibrada, muito estável, uma relação muito grande. Mas significa que há mudança de paradigmas no relacionamento. E este é um exemplo, portanto, que eu gostaria de ter aqui presente. Como é que o diálogo, como é que a mudança de paradigmas pode levar, naturalmente, a dar um passo melhor nas relações entre os povos, entre as nações e, fundamentalmente, entre as pessoas. E é através dessa mudança que a humanidade, portanto, avança na proteção e defesa do ser humano, que é o centro, que deve estar no centro de todas as realidades, deve estar no centro de todos que hoje que termina grande parte
da realidade deve estar no centro de toda a geopolítica. No centro da geopolítica deve estar o ser humano. O homem deve ser o centro da geopolítica, onde quer que ele se encontre, independentemente da sua localização geográfica. É o ser humano que deve estar em toda a sua plenitude, com todos os seus direitos que tem, com toda a sua essência de ser humano. Muito obrigado.